Graças a Deus, amém? Abram suas Bíblias em Gênesis 6. Gênesis é o livro, faz parte do Pentateuco, é o primeiro livro do Pentateuco, no qual são relatados todos os começos, certo? Começo da humanidade, começo do hebreu, amém? E o começo do concerto de Deus com o povo hebreu. Bem, todos acharam? Eu vou ler apenas o versículo 9. Não, vou ler o 8 também. Diz assim, Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9, diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Em outras versões, nós vamos ter que ele era um homem justo e íntegro, mas andava com Deus. E na linguagem de hoje está escrito assim, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Amém? Agora a gente vai lá para o Novo Testamento, para o livro de Lucas 14. Amém? Lucas 14, a partir do versículo 15, que é a parábola da grande ceia, que diz assim, e, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Querido amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa me usar para que aquilo que sai da minha boca seja aquilo que o Teu Santo Espírito precisa falar a cada um de nós, para que nós possamos alinhar os nossos caminhos, as nossas atitudes, o nosso falar, conforme tudo aquilo que está na Tua palavra. Em nome de Jesus. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo para que foi enviada. Que essa palavra venha a transformar o nosso interior, mesmo que seja uma palavra que venha nos confrontar, mas que nós possamos identificar as nossas falhas e nos alinharmos, Paizinho querido, porque o Seu Filho está voltando. E se nós não estivermos alinhados, nós vamos ficar. E eu não quero ficar, amém? Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Já, desde o início, o Senhor tem tomado controle, mas que o Senhor possa continuar no controle de tudo aquilo que está sendo feito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós vemos aqui a parábola, quando ele fala tudo
ele fala no versículo 17: Vinde, que já tudo está preparado. Sabe o que está preparado? Ele está dizendo aqui que a salvação é de graça. Você não tem que fazer nada para alcançar a salvação. Vamos lá em Efésios. Efésios 2, 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E se nós formos lá em João 15, 16, a palavra também vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele que nos escolheu. Então, a salvação é de graça. Mas, claro que para nós nos mantermos salvos, nós precisamos nos alinhar. Porque imagine, assim como nesse banquete eles foram convidados e a maioria achou desculpas para não ir, nós muitas vezes temos achado desculpas para não assumirmos responsabilidade junto ao reino. Porque não é que existe algum ministério SSS, salvo, sentado e sossegado. Não existe. A partir do momento que você levantou a mão e falou assim: eis-me aqui não. Aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Você, junto com isso, você veio, eis-me aqui, e você entrou com um exército. E não é o fato de você não se posicionar nas suas batalhas que o inimigo vai falar assim: ah, não, ele está quietinho, eu não vou derrubar. Ele vem para cima de você. Então, se nós estamos em guerra, nós não vamos nos acovardar. Se ele vem para cima, a gente também vai. Sabe por quê? Não somos nós. Sabe aquela história? O ursinho vai ser atacado por um leão, sei lá o quê. Tem um shorts que aparece, né? Aí ele tá andando assim, ele vai ser atacado quando o outro vê e começa a se afastar, ele acha que é por causa dele. Não, é porque a mãe dele apareceu. Então, quando o inimigo vem para tentar nos destruir, nosso Deus é conosco. E ele não vai conseguir destruir, porque Deus é conosco. Ele falou que estaria conosco. Então, nosso Deus não mente. Então, ele está conosco. Amém? Algumas coisas você fala assim: ele está comigo, mas tem certas coisas que não estão acontecendo. Claro que não está acontecendo. Eu acabei de orar aqui e falei: tem coisas que Deus pede para nós fazermos e nós não estamos fazendo. Por exemplo, vai ter prova de matemática. As pessoas que aprendem matemática apenas de olhar o professor fazer, beleza, mas tem pessoa que tem que fazer exercício. Se você sabe que o seu tipo de inteligência não é aquela que você olha a conta e depois você sabe reproduzir os cálculos, o raciocínio, você tem que estudar. Se você não estudar, não adianta pedir para Deus te ajudar, porque Ele não tem como te ajudar, porque você não fez a sua parte. O nosso Deus é um Deus justo. Então, o que acontece? Existe a parte que eu tenho que fazer e a parte que Deus entra com milagre. A parte que eu tenho que fazer, lamento informar, Ele não vai fazer por mim. Eu não sou um bebezinho, Ele não vai me tratar como um bebezinho mimado, porque nós precisamos crescer. Porque como Ele pode fazer com que crianças venham a ensinar outras crianças? Não, nós temos que amadurecer, crescer na graça e no conhecimento da palavra, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E como que a gente vai fazer isso? Tendo intimidade com Ele. Como que eu vou, assim como eu li lá no versículo de Gênesis 6, 9, aquelas características de Noé, beleza, mas ele andava com Deus. Na outra versão estava, ele tinha comunhão com Deus. E isso é necessário que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos intimidade, porque nós precisamos conhecer a Deus. Porque Ele nos conhece, porque ele nos fez. Então, nós precisamos conhecer a quem nos criou, a quem nos salvou. E quando nós começamos a conhecê-lo, Ele começa a se revelar para nós. Porque, por exemplo, eu não posso pegar uma criança que acabou de entrar na escola e dar um cálculo de logaritmo para ela fazer. Nem eu sei fazer, mas digamos que se fosse normal as pessoas fazerem quando fossem maiores. Então, cada um ao seu tempo. Se ela acabou de entrar na escola, está no processo de aprender, ela vai aprender 1 mais 1, até chegar nas coisas de logaritmo, seno, cosseno, essas coisas. Depois pode ser que nem use, né? Mas se ela fosse engenheira, ela não vai mesmo.
Então, mas exige-se que ela saiba quando chegar a uma certa idade. Então, Deus, ele é longânimo, mas o fato de ele ser longânimo quer dizer que a gente vai ficar tomando leitinho todo o tempo. Igual o Paulo falou pro pessoal de Coríntios, que já era hora de eles estarem comendo um alimento mais sólido, mas eles estavam leitinho por causa da imaturidade. E é muito fácil você querer ter criança, né? Quando você é criança, todo mundo está lá, mas não é mais tempo de paparicar, é tempo de a gente crescer. E para a gente crescer, a gente precisa conhecer a quem nós servimos. Porque assim, o inimigo nos conhece e ele sabe as nossas falhas. Se nós não nos achegarmos a Deus, para que nós conheçamos a Deus e ele nos revele não só as artimanhas do inimigo, mas aquilo que está dentro de nós, que o inimigo tem usado para nos destruir, nós não vamos nos dar bem. Porque muitas vezes nós falamos assim, ai, eu não sou orgulhoso. Como assim? Algum tipo de orgulho para você falar dessa forma, você tem, porque eu não sou. Eu não sei se eu não sou, pode ser que em alguma área da minha vida eu seja. Porque, né, orgulhoso é tipo assim, tem gente que não se importa de receber coisas. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que, se alguém me deu algo, eu fico preocupada em tentar restituir em alguma coisa, eu tenho orgulho, porque de alguma coisa, de alguma forma, eu me senti meio que humilhada porque ela me deu algo. Eu não me sinto, tá, gente? Se quiser me presentear, eu amo brinco, tá? Eu amo brinco. Às vezes as pessoas perguntam o que eu posso te dar? Eu falo assim, não tem problema nenhum, brinco ou amo. Então, e as pessoas, elas têm que se aproximar de Deus, assim como no deserto. Porque a gente já falou de deserto aqui, mas por que as pessoas ficaram tanto tempo no deserto? Porque elas não entenderam que aquilo que estava no interior dela não era para entrar na terra prometida. Então elas continuaram murmurando, continuaram falando, fazendo coisas que não eram para fazer, que além de desagradar a Deus, não cabia na terra prometida. Da mesma forma que nós temos que ter mais intimidade com Deus, para que Ele nos revele não só quem Ele é, mas o que está em nós, que tem atrapalhado o nosso crescimento, para que nós possamos ir para um outro nível. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas de novo essa situação, sim, porque você não aprendeu. Eu lembro que quando eu fiz, agora é digitação, né? Mas no meu tempo era da datilografia. Quando eu fosse fazer a datilografia, se eu errasse, descontava. Se eu apagasse, descontava. Tinha um monte de desconto. Então, eu tinha que fazer o mais rápido possível e o mais certo possível. Deus, ele nem exige isso de nós. Ele só pede que nós nos acheguemos a Ele para que Ele possa nos transformar. Porque Ele é santo. Lá em 1 Pedro 16 fala, ser santo como eu sou santo. Então, como que eu posso querer me aproximar de alguém que é santo e querer continuar fazendo as coisas do meu jeito, sabendo que essas coisas que eu tenho feito são contaminações que desagradam a Ele? Não tem como. Porque Deus quer que nós vivemos em santidade, que nós caminhemos em santidade. Da mesma forma que não tem como eu chegar a Deus de qualquer forma, não vou poder entrar no céu se eu estiver de qualquer forma. Entendeu? Muito fácil. Se você continuar insistindo no seu pecado, você fica. Ai, mas eu não consigo, mais forte do que eu. Mas quando você se aproxima de Deus e vem o Espírito Santo de uma vez, pecado, justiça e juízo, não tem como você continuar pecando. Sabe por que você continua pecando? Porque o pecado é bom e você prefere se aproximar dele do que se aproximar de Deus. E você não anda com Deus, você não tem intimidade com Deus. Porque a partir do momento que ele começa a te falar, e às vezes ele nem te dá bronca, porque o amor dele constrange. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, você não faz isso porque você não pode. Não é porque eu não posso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou entristecer a Deus. E se eu amo a Deus, eu não vou fazer. Então, é um livre-arbítrio que você tem para fazer as coisas certas, não para fazer as coisas erradas. Porque as coisas erradas não vão te levar para um bom lugar. Amém? Alguém quer ficar aqui quando Jesus voltar?
Então, todo mundo tem que trabalhar para, assim que corrigido, não ficar de, ai, ai, não, errei, aonde que é? Preciso corrigir, vamos, entendeu? Porque a gente não é mais criança. Quem aqui tem só um mês de conversão? 2, 3, tá? Não interessa. Porque às vezes Deus faz assim, uma pessoa que se converteu há um mês passa naquela que se converteu assim, por quê? Busca, procura, sede. E à medida que você tem sede, ele te dá de beber. E quanto mais você bebe, mais você cresce. Quando a gente canta aquele louvor Tu és, Deus sempre me mostra, quando a gente vai para a parte do existe um rio, no rio, quer dizer, sim, falando assim, humanamente falando, quando você vai para o fundo do mar, fica mais escuro, não fica? Pois ele me mostrou, quando a gente mergulha nele, as coisas ficam mais claras. Porque a gente está mergulhando nas águas do Espírito. Tudo que Deus faz é diferente do que é, que é o saber humano. Porque, cientificamente, o mar, se você mergulha na água, quanto mais fundo você vai, menos luz você tem, menos você enxerga. Quando você mergulha nas águas do Espírito Santo, mais fundo você vai, e mais luz e mais coisas você enxerga, porque é o Espírito Santo que está trazendo clareza para você das circunstâncias. Amém? E essa clareza você vai ter se você andar com ele, para você andar com uma pessoa, por exemplo, Júlia, você sabe, desculpa, Júlia, você sabe qual é o meu prato predileto? Quantas vezes você já saiu comigo? Então, ela não sabe qual é o meu prato predileto, porque ela nunca nem saiu comigo. A mesma coisa, gente. Se a gente não orar, não jejuar, não ler a palavra, como que a gente quer conhecer a Deus? Esse não é o tipo de milagre que ele vai fazer, não, tá? Você não se relacionar com ele e saber tudo dele, não dá. Porque ele quer relacionamento. No Salmo 139,4 fala: e antes que a palavra lhe dê a boca, ele já sabe. E quantas vezes nós, como pai, nós já sabemos tudo que está rolando na cabeça dos nossos filhos, mas a gente quer ouvir. A gente não é telepata. E nosso Deus não quer um relacionamento de telepatas, ele quer ouvir a nossa voz. E não tem problema, viu? Como ele é onisciente, onipotente, todo mundo falando ao mesmo tempo, ele ouve todo mundo. Amém? Vocês estão entendendo? Está todo mundo muito estático. O Fabrício, eu já sei que ele deve estar um pouco cansadinho com o sono, né? Ai, ai. Bom, eu já saí de tudo que eu tinha escrito, graças a Deus, glória a Deus, né? E aí você fica falando, aí você pensa, né? Eu falo de uma parábola onde ninguém quis ir numa ceia, porque cada um tinha o que fazer, ninguém queria ir para a ceia, que foi preparada de graça, mas mesmo assim eles não queriam ter responsabilidade de ir, né? Que é a nossa responsabilidade, enquanto nós estamos entrando no reino, a gente tem responsabilidade, sim. Eu sempre falo, porque eu aprendi. Quando acontece alguma coisa na minha vida que seja vergonhosa, a última coisa que vão lembrar é do meu nome. Primeira coisa que vão falar, nossa, não falou que era crente? A segunda, não frequenta aquela igreja? A terceira, talvez lembre do meu nome. Talvez. Então, a gente tem que ter a consciência e a responsabilidade de saber quem nós somos aqui na Terra. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que pode fazer todas as coisas, mas essas coisas só podem ser feitas se nós colocarmos em primeiro lugar o reino, como está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino, o reino, o reino, o reino. E as outras coisas que não são necessárias, ele vai nos dar. Porque muitas vezes a gente pede coisas que não precisa, né? Aí quando a gente não recebe, a gente até às vezes está chateado, mas depois passa um tempo, a gente fala, nossa, glória a Deus que ele me deu, porque não dá certo não, né? Mas é aquela história, a gente acha que sabe tudo que a gente precisa, mas Deus é quem realmente sabe daquilo que a gente precisa. A gente pede, mas se não for para que o reino seja edificado, se não for para que nós estejamos na presença dele, vai ser difícil ele te dar. Porque se ele for te dar um carro e você vai usar o carro só para ir viajar, ele não vai te dar.
Se ele tiver uma casa na praia, ele vai fazer você só aquela casa na praia e você não vai te dar. Então, tudo que ele nos dá, assim como está escrito lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas que nos vêm à mão é para o reino. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é para o reino. Porque às vezes você pensa assim, nossa, tô doente, vou orar, Deus não me curou. Aí você tem que passar pelo processo clínico mesmo. Mas aí o médico fala para você assim, então, né, pela sua idade você vai ficar uns 45 dias com esse negócio no pé. E em 35 você tá boa. Então, ele faz milagres. Ele contraria a sentença dos médicos, porque ele é Deus. Amém? Então, aí você fala assim, mas o que tem a ver essa santa ceia com Noé? Então, eu também perguntei. Aí Jesus falou assim, já pensou se Noé tivesse agido da mesma forma que essas pessoas, tivesse arrumado desculpas para não fazer a arca? Porque, deixa eu ver aqui, me deu umas desculpas assim. Ó, aí Noé andava com Deus, né? E não deu desculpas para fazer algo que ninguém havia feito. Ninguém nunca tinha construído uma arca. Nunca tinha tido um dilúvio. Ninguém nem sabia o que era dilúvio. Aí, e ele não pensou assim, vai levar muito tempo. Tem que trabalhar muito. Não, simplesmente ele obedeceu. Então, a gente não pode, quando Deus nos dá algo para fazer, arrumar desculpas para não fazer. Seja pegar um papel no chão, seja limpar o vidro, seja limpar o banheiro, seja ir lá pro final do mundo, mas ele vai abrir o seu caminho para aquilo que ele tem para você. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver andando com ele tem intimidade. Imagine se Abraão não tivesse intimidade com Deus, se ele ia conseguir fazer o que ele fez. Não ia. Imagina. Primeiro que não se sabia que era Deus ainda. Depois, vai para onde eu vou te mostrar? Não me mostra primeiro. Como assim? Eu tenho família. Né? Eu tenho família. Mas ele foi em obediência. Muitas vezes Deus pode pedir, e ele pede, umas coisas que para nós somos humanos, nós somos as criaturas, ele é o criador, ok? Então ele pede coisas que para nós são estranhas, não são racionais, e como foi aberto aqui, loucura. Mas nosso Deus sabe, e ele sabe de todas as coisas. E se ele pede alguma coisa que é estranho para nós, mas ele sabe qual o fruto que isso vai dar. E se ele nos der graça, nós lá na frente vamos ver ou não, porque depende dele fazer com que ele saiba o que foi aquela palavra, o que foi aquele ato, produziu na vida da pessoa, mas com certeza produz. Amém? E aí ele, o especial falou assim, né? Porque tem gente que arruma desculpa para tudo para não ir no culto. E é justo no culto que eu quero falar, porque às vezes, pelo menos comigo é assim, às vezes eu estou no louvor, eu estou fazendo uma coisa, ele está me ministrando outra dentro, e você sentado aí, muitas vezes o Espírito Santo também, eu estou falando uma coisa, ele está te lembrando de coisas que tem a ver com o que está sendo falado, porque ele quer que nós alinhemos os nossos caminhos. E isso ele quer fazer no nosso dia a dia, né? Porque amanhã não tem culto que ele não vai falar com você. Se você for procurar, ele está de braço aberto, esperando para falar com você. Agora, se você não for falar com ele, ele vai ficar triste. Mas ele não vai te forçar a falar com ele. Amém? Aí foi até engraçado, né? Não estava chovendo quando eu escrevi, não. Aí tem gente que fala assim, hoje não vou no culto, vai chover. Ou fala assim, não vou no culto porque está chovendo. Ou então fala assim, não, hoje é culto de oração. Eu já orei, não preciso ir na igreja para orar. Não, ele quer estar com você o maior tempo possível. Se você permitir, entendeu? Você tem que permitir.
Deus quer ter intimidade com você, mas você não pode bloquear esse acesso. Porque, por exemplo, o Espírito Santo ele é educado, ele está dentro de nós, ele nos alerta contra o pecado, mas ele não vai pegar na nossa mão e falar assim, não vai, porque eu já falei, não vai. Não vai. E depois, quando nós fazemos aquilo que nós já fomos alertados, nós sabemos que nós vamos colher as consequências, mas não foi por falta de aviso, porque nunca ele vai deixar que a gente dê um passo errado sem que ele tenha falado lá. A gente se faz de besta, a gente se faz de surdo e faz o que a gente quer. Mas não é assim que deve ser. Amém? Deixa eu ver aqui. Aí, ainda dentro dessa intimidade, quando a gente vai lá, intimidade é conhecer, andar junto, saber o que gosta, o que ele quer de você. Então, aí a gente vai lá em Oséias 4:6. Ele fala que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Mas o nosso manual está aqui. Aqui fala até que a gente não deve ser fiador das pessoas. Uma coisa que você fala assim, mas não deve... isso eu tenho aí, tem. Como você tratar sua esposa, como tratar seu filho, como tratar seu marido. Tem tudo. O nosso manual de instrução é a Bíblia. E ela não está desatualizada, tá? Atualizadíssima. Só algumas pessoas que não sei. Em Oséias também, 6:1, ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque nunca, jamais, eu ou qualquer pessoa nesse universo pode falar assim, eu já conheço tudo de Deus, eu já sei tudo dele. Jamais. Se ele criou o universo, eu nem sei tudo que tem no universo, imagina se eu vou saber e ter conhecimento daquele que criou o universo. E para você criar alguma coisa, você ainda é maior que ela, né? Esse é o nosso Deus. E quando ele fala em conhecer também, saber, a gente precisa orar. Porque orar faz parte da intimidade. Aí eu lembro que quando eu tinha célula infantil, aí eu falava assim, agora falando a vez de você orar. Eu não sei orar, eu sei menina. Você não sabe falar? Você fala alguma matraca e sabe orar? Eu sei falar. Então, orar é falar com Deus. Aí ia. Então, orar é falar com Deus. Não tem uma liturgia, não tem uma ordem. É falar com Deus. Imagine se houvesse, tipo assim, depois de 10 minutos que você estivesse na oração, aí sim que Deus ia começar a prestar atenção. Não. É você falar, Pai, ele já olha. Não é que ele nem estava lá, ele já estava. Entendeu? E ele quer que nós estejamos sempre em contato com ele, para que nós tenhamos laços. Agora eu vou ler o que ele me fala. Deus se revela na sua palavra. Deus se revela quando falamos com ele através da oração. Assim como Deus foi com Adão antes do pecado, tá? Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Isaías, Jeremias, João, Mateus. Assim como ele foi com todos esses, ele também quer se relacionar conosco. Jesus está voltando. E o tempo do namoro já passou. O tempo do namoro já passou. A gente tem que estar na parte que a gente já está com a roupa arrumada e prestando atenção para não sujar. Que é andar em santificação. Porque ele está voltando. E só aqueles que estão intimamente ligados a ele vão entender quando ele voltar. Porque já tem a história, né? Já fizeram um pano de fundo e quando os cristãos sumirem, eles vão falar que a gente era de outro planeta e os extraterrestres vieram nos buscar. Não, já falaram. Mas quando a pessoa não quer acreditar naquilo que a Bíblia inventa a história que quer e acredita quem quer, né? Mas nós sabemos que quando nós formos levados ao céu será pelo nosso noivo Jesus e estaremos participando das bodas, certo? E é isso que ele quer de nós.
Então, para que isso possa acontecer, nós não podemos nos achar fazendo tudo do jeito que nós queremos fazer. Nós temos que dar ouvidos a Ele. Para que nós possamos dar ouvidos a Ele, nós temos que ter intimidade. Por exemplo, na minha casa não tem campainha. Para eu abrir o portão, a pessoa tem que falar meu nome e eu tenho que reconhecer a voz. Porque se falar meu nome e eu não reconhecer a voz, eu não abro. Assim nós temos que reconhecer a voz de Deus quando Ele nos fala para fazer algo. Existem várias vozes e nós só vamos entender e saber que é Ele se nós estivermos em comunhão com Ele, em intimidade. E, apesar das correrias que nós fazemos no nosso dia a dia, lutando para que nós nos mantenhamos nessa intimidade, nessa comunhão. Por quê? Você pode prestar atenção. No dia que você acorda atrasado, não ora, não fala nem nada, dá tudo errado. E no final do dia, não sobram 5 minutos para você falar comigo. Faz o contrário. Mesmo que você já esteja atrasado, leia a Bíblia, fala com ele e depois você vai. Você pode ver que as coisas, apesar de você no relógio estar atrasado, as coisas vão se encaixar para que você faça aquilo que é necessário fazer. Porque tudo, quando você coloca ele na frente, ele organiza. Porque nós achamos que nós sabemos organizar as coisas muito bem, mas nós não sabemos fazer nada se ele não estiver conosco. Assim como está escrito lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada. A gente acha que faz. Mas quem fez nós nos levantarmos hoje pela manhã? Quem deu o nosso corpo de vida? Quem nos moveu a vir até aqui, igreja? Quem está fazendo o pessoal por essa pessoa falando dele até agora? Foi Deus também, né, gente? Essa pessoa sou eu. Então, Deus está fazendo com que vocês consigam escutar esse tempo e aprender da palavra dele. Amém? E é isso. Eu escrevo muito. Porque, assim, Deus trabalha comigo assim. Como eu sou uma pessoa muito organizada, gosto de escrever tudo, gosto de fazer tudo, na hora ele me faz escrever tudo para eu ter certeza que eu fiz alguma coisa. Mas na hora que eu vou falar, eu não falo nem metade do que ele me escreveu, porque eu tenho que falar o que ele pediu para eu falar, certo? E muitas coisas que ele pediu para eu falar, que ele me deu aqui, não era para... Ele já me cortou. E outras coisas que não estavam aqui, eu falei, que eu também não lembro mais, mas enfim, está gravado. E é isso. Porque, assim, a palavra tem que vir para nos alimentar. E a palavra de Deus nos alimenta e nos sustenta. Porque na hora da adversidade, quando você tem intimidade com Deus, Ele vai fazer com que você se lembre de versículos de louvores, ou se for uma coisa muito assim, que Ele vê que você não está entendendo nada, Ele te dá uma palavra e você entende que Ele falou com você. Amém? É isso. Que vocês possam andar em intimidade, sabendo que o caminhar com Deus é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Porque senão, se nós não tivermos essa intimidade, não vai ter como a gente participar de nada com Ele. Nem aqui e nem lá. Porque em Isaías 19 fala, se quisesse me ouvir, comerei tudo dessa terra. Então, se você quiser ouvir sim a bronca, ouvir sim a exortação, ouvir que você está errado, ouvir que você precisa se corrigir. Aí sim, aí você se corrige, aí você consegue comer o melhor dessa terra. Amém? Querido amado Deus, em nome de Jesus, essa palavra que foi ministrada, Paizinho querido, que o Senhor possa, Senhor Jesus, continuar trabalhando no nosso interior, Pai. Porque não é pelo muito falar, mas é pelo poder do Teu Espírito, Senhor Jesus. Não é pela minha eloquência, mas é pelo poder do Teu Espírito, Paizinho querido. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra caia no coração de cada um deles, Paizinho querido, e venha a ser trabalhada. Espírito Santo de Deus, faça com que essa palavra venha ser uma semente que venha frutificar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E que eles possam entender que intimidade faz com que eles cresçam na graça e no conhecimento de Ti. E não há nada melhor do que ser Teu amigo
e te conhecer, Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos, Senhor Jesus, continua tendo misericórdia de nós, Pai querido, e nos ensinando a caminhar contigo. Em nome de Jesus, Pai. E vocês que nos assistem, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, porque eu não sou ninguém, não sou nada, mas Ele é tudo e Ele pode transformar a sua vida. E se você se sentiu tocado por essa palavra, que você possa saber que existe um Deus que te ama muito, quer te salvar e quer ter intimidade com você, quer andar em comunhão com você, quer fazer com que você se conheça e quer se fazer ser conhecido de você. E que você possa saber que Ele jamais te virou as costas. Você virou as costas para Ele, mas Ele está de braços abertos esperando você voltar. Amém? E que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.